Olá, pessoal! Nesse exercício, nós temos um objeto posicionado na frente de um espelho côncavo e dois raios de luz saindo dele. Nós temos aqui um raio de luz paralelo ao eixo principal aqui do espelho côncavo e o outro raio de luz passando aqui pelo centro de curvatura desse espelho. E ele quer que a gente represente no item A as trajetórias dos raios refletidos, desses dois raios depois que eles são refletidos. Então aqui, pessoal, nós teríamos que lembrar, ele fala aqui nessa prova que esse desenho vai estar no campo de resolução e respostas. Então, nós teríamos que lembrar dos raios notáveis nesse item A. Todo raio que incide no espelho plano paralelo ao eixo principal, quando esse raio ele vem em paralelo, ele reflete passando pelo foco. Então, esse é um dos raios notáveis. Vem em paralelo, reflete, passando pelo foco. Então, esse daqui seria um dos raios que o exercício está querendo que a gente esboce. E depois, quando o raio de luz ele vem pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e volta. É um outro raio notável. Quando ele passa pelo centro, ele bate e volta. Ele reflete em cima dele mesmo. Então, o raio refletido aqui pelo centro de curvatura iria seguir o mesmo caminho do raio de luz que estava vindo até o espelho. E aí, com isso, nós temos o cruzamento dos dois raios refletidos nesse ponto. Então, como os raios refletidos se cruzam nesse ponto, eles formam aqui uma imagem real desse objeto. A imagem real estaria aqui nessa posição e comparando aqui os tamanhos, nessa imagem é menor do que o objeto, ela é invertida, ela vai estar de ponta cabeça aqui em comparação com a orientação do objeto, ela vai estar invertida. É uma imagem real, invertida e menor. Real porque, é formado pelo cruzamento dos raios refletidos. Então, no item A, ele só queria que a gente representasse o desenho, que a gente esboçasse as trajetórias dos raios refletidos. Agora, no item B, ele pergunta para a gente, ele fala, que ele traz para a gente a distância focal desse espelho. Como ele é um espelho côncavo, a distância focal é positiva, vale 30 centímetros. Ele deu também a distância do objeto ao espelho, que seria essa distância aqui, do objeto ao espelho, que seria o que a gente representa com a letra P, 90 centímetros, distância do objeto ao espelho. E ele deu também a altura do objeto. O objeto, a altura ou o tamanho do objeto, a gente costuma representar com a letra O, vale 6 centímetros. E ele quer que a gente calcule a distância da imagem ao espelho, que seria o famoso P', distância da imagem ao espelho, seria daqui até aqui, o P'. Ele quer que a gente calcule o P' e a altura da imagem em centímetros. Ele quer a altura da imagem. Como a gente sabe que essa imagem ela é invertida, na hora que a gente for fazer a conta, o valor do P' ele vai ter que dar negativo. Ele tem que dar negativo por conta dela estar numa orientação diferente à orientação do objeto. Então, para a gente definir, primeiramente, o P', nós podemos utilizar a equação de Gauss. A equação de Gauss fala para a gente que o inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância do objeto ao espelho com o inverso da distância da imagem ao espelho. Então, a distância focal vale 30. Aqui, a gente não precisa modificar, converter nenhuma unidade. Todas as unidades estão em centímetros. Então, o cuidado só que a gente tem que ter é que a resposta nossa vai acabar saindo em centímetros. Nós queremos calcular o valor do P', eu já vou deixar ele isolado, e eu vou passar essa fração para o outro lado, subtraindo o 1 sobre 30. Vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 90. Então, 1 sobre P' vai ficar igual. Fazendo o MMC aqui, como são múltiplos, a gente pega o valor do maior, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então,
nós vamos concluir aqui que 1 sobre P' é 2 sobre 90. A gente pode inverter a fração dos dois lados, ficaria P' sobre 1 é igual a 90 sobre 2. 90 sobre 2 é 45 centímetros. Essa distância da imagem ao espelho teria que dar um valor positivo, porque essa imagem ela é uma imagem real, e esse valor está coerente, né, com a situação do problema, porque nós sabemos que a distância focal é de 30 centímetros. 30 centímetros aqui. A distância do centro de curvatura até o vértice do espelho é sempre o dobro da distância focal, 60 centímetros. Então, como a imagem se formou entre o centro e o foco, a distância dela até o vértice do espelho teria que realmente dar um valor maior do que 30 e menor do que 60. Então, pelo menos esse resultado nosso está coerente com a situação que a gente chegou no item A, na hora que a gente desenhou a localização da imagem. Então, a gente sabe o valor do P'. Agora, para descobrir o valor do I, se a gente não quiser correr o risco de utilizar esse resultado que nós acabamos de encontrar, o P', né, pensando, né, na prova, se você está em dúvida se esse resultado está coerente, você pode utilizar para calcular o valor do I uma relação, uma igualdade que não tenha, onde você não precise usar o valor do P'. No caso aqui, como a gente tem as relações, como a gente quer saber o tamanho da imagem, a gente poderia lembrar das equações do aumento linear. Então a gente tem essas igualdades, I sobre O, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Então, se você não quer usar o valor do P' para encontrar o I, você poderia utilizar essa igualdade. I sobre O é igual a F sobre F menos P. Então, a gente, por exemplo, se a gente tivesse errado o valor do P', aqui a gente teria mais uma chance de acertar a outra pergunta do exercício. O I ele quer que a gente encontre, o tamanho do objeto é de 6 centímetros, a distância focal é 30, aqui vai ficar 30 menos o P é a distância do objeto ao espelho, que é 90. Podemos aqui melhorar a parte de baixo, vamos fazer a subtração. Vai ficar menos 60. Vou dividir a parte de baixo, os dois lados da igualdade aqui por 6. Vai ficar I sobre 1 é igual a 30 sobre menos 10. E aí fazendo I sobre 1 é a mesma coisa aqui. Fazendo essa divisão, mais com menos vai dar menos. 30 dividido por 10, 3 centímetros. E como eu comentei no começo, a gente sabia que o valor do I teria que dar um resultado negativo, porque essa imagem é uma imagem invertida, né? E nós também, pelo desenho, sabíamos que a imagem ela é menor do que o objeto, então esse valor teria que dar realmente menor do que 6 centímetros, e foi o que deu. Deu um valor de 3 centímetros do tamanho da imagem. Então essas são as duas respostas, 45 centímetros e menos 3.